Graças a paz, amém? Gente do céu. Nosso Deus. Eu tô ouvindo um barulho estranho, parece que é coração muito acelerado. Deus, vocês me perdoem, já de antemão eu queria pedir perdão caso eu venha falar um pouquinho demais acelerado assim. Quem me conhece, eu às vezes tenho uma dificuldade de falar mais pausadamente, mas me perdoe, Deus está no controle de tudo. Antes de começar a palavra, eu queria falar que, cara, é incrível como quando as coisas surgem da direção de Deus, parece que as coisas vão se alinhando. É, é maravilhoso porque eu lembro que quando o Léo me falou que eu ia pregar, aí ele me falou isso logo antes do congresso e falou assim, não, eu já sei quem vai pregar na semana depois do congresso, vai ser o Elian. Aí eu assustei e falei, então, Leozinho, acho que não, né? Todo mundo que estava no congresso viu a bênção que foi, a unção que foi, quando a pregação maravilhosa, e eu estava muito nervoso, assim, me sentindo numa pressão, né? Uma responsabilidade, mas Deus confirmou a palavra comigo. Assim que Ele me confirmou essa palavra, eu entendi que, independente de quando ou como, quem fazia não era eu, tanto é que quem está falando que não é eu, vem de Deus. E então assim, é ele quem dá a palavra, não importa quem fala, nós somos apenas um microfone. Amém? Senhor, meu Deus eterno, Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, obrigado por este lugar, obrigado por este culto, obrigado por esta presença, Deus. Obrigado por nos permitir chegar até aqui com segurança, com saúde, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Pai, obrigado, Deus, pela vida de cada um que entrou por essa porta, Deus. Por tudo que o Senhor já operou, por tudo que o Senhor já começou, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Deus. Eu te agradeço, Pai. Pai, eu me coloco diante da Tua presença, Deus, pedindo ao Senhor novamente, Pai, que o Senhor fale através de mim, Deus. Que neste momento, Pai, eu venha ser apenas um microfone, um instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor fale conosco, Deus. A vontade do Senhor. O Senhor fale conosco, Deus. Aquilo que o Senhor tem para nós, preparado para nós, Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, encontre aqui corações abertos para receber a palavra do Senhor, Deus, e honrar ao Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estava pedindo a Deus um tema, né? E eu lembro que eu pedia muito a Deus para poder me falar alguma coisa, porque assim, eu não fazia ideia do que eu ia falar, mas eu falava assim, Deus, eu vou esperar o Senhor, eu vou esperar a confirmação do Senhor. E Deus virou para mim, me indagou e falou assim, você está preparado? E ele veio me indagando isso. E tudo que acontecia ao meu redor ia confirmando essas coisas, isso que Deus tinha colocado no meu coração. Ao ponto de que, um momento em que eu estava orando, uma pessoa virou para mim e falou, falando sobre preparação, e eu vi ali uma confirmação de Deus daquilo que Deus tinha falado comigo. Portanto, o tema de hoje é, você está preparado? Bom, primeiro eu queria explicar o que é preparação. Preparação é quando nós nos antecipamos a uma situação. A gente se coloca como prontos para uma situação que ainda vai acontecer. Isso é estar preparado. E aí, às vezes eu já me perguntei muito isso antes, eu ficava assim, oh Deus, se é o Senhor quem faz todas as coisas, se é o Senhor que vai fazer, por que eu tenho que estar preparado? O Senhor que é Deus Todo-Poderoso, o Senhor já está preparado. Mas eu queria fazer uma ilustração mais ou menos, eu acabei já introduzindo isso, mas só para vocês entenderem mais ou menos o porquê que você tem que estar preparado. Imagina que nós somos como esse microfone aqui, ó. Quem está falando sou eu ou sou o microfone? É eu, não é? Então, nós somos como esse microfone aqui. Quem fala, é Deus. Não somos nós, é Deus. Mas, se por algum motivo eu começar a falar e esse microfone estragar, Deus está falando ainda. Deus está agindo ainda. Deus ele continua agindo. Independente da gente estar preparado ou não. É Deus que age. E da mesma forma que eu acabei de fazer aqui, se Deus ele não vai ficar esperando a nossa boa vontade de falar assim, Deus, eu não quero, não estou preparado, agora não dá não. Deus vai levantar outra pessoa e vai fazer, meu amigo. Não vai ficar, a obra de Deus ela não vai parar porque você não quis levantar a cadeira e fazer, não. Deus ele capacita aquele que se dispõe.
Não se engane, eu não estou falando que Deus não te ama, que Deus desistiu de você. De maneira nenhuma. Ele não desiste de nós, ele continua nos amando. Mas para fazer a obra dele, ela não depende de nós. Se for necessário Deus levantar 1.500 outros, ele vai levantar 1.500 outros. Não importa se os outros 1.499 desistirem, o último vai aceitar e a obra vai ser concluída. E por isso eu queria te deixar uma pergunta. Para fazer aquilo que ele escolheu você para fazer. E é por isso que a gente tem que se preparar, porque Deus faz, mas ele faz através de nós. Quando Deus fala que nós, que a igreja, nós como igreja, somos o corpo de Cristo, ele está querendo dizer que Deus, ele é o cabeça, ele é o cérebro, no sobrenatural Deus age. Mas quem vai agir no mundo físico, quem vai fazer a vontade de Deus aqui na terra, é o corpo dele. Da mesma forma que Deus está falando, Deus já colocou aquilo na minha mente, quem está segurando o microfone é a minha mão. Da mesma forma que quem está falando é a minha língua, o som está saindo através da minha língua, através da minha boca, porque é através do corpo que a vontade de Deus se manifesta. É por isso que o corpo tem que estar em boa forma. Um atleta, ele não corre 40 quilômetros, se ele não corre uma maratona, o que for, 200 quilômetros, seja lá o que for, sem antes ter se preparado, sem antes ter treinado muito duro. E é exatamente por isso que Deus nos capacita antes. Então, eu queria dizer para vocês, abram suas Bíblias comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 11. A gente vai entender agora o que acontece quando a gente não se prepara, mas ainda assim quer fazer a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus é bom em todo tempo. Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Amém? Moisés já era homem feito. Um dia, ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui num detalhe. Nessa passagem aqui, fala que Moisés já era homem feito. Moisés ele já tinha mais ou menos 40 anos nessa época aqui. Ou seja, ele já tinha feito muitas coisas, ele já tinha vivido 40 anos, quase metade de uma vida hoje, né? E um dia ele saiu para visitar o seu povo. Por mais que Moisés ele nasceu, ele foi criado como egípcio, ele foi criado dentro do castelo, ele sabia que ele não era de lá, ele sabia quem que era o povo dele. E o coração dele ardia por esse povo, ele se indignava porque esse povo estava sofrendo. A Bíblia fala que os egípcios faziam os israelitas a fazer trabalhos pesados, eles eram tratados como escravos naquela época, e aquilo incomodava o coração de Moisés. Então olha aqui, fala que Moisés, ele olhou para os lados e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Muitas vezes quando a gente não está preparado, a nossa visão é uma visão terrena, é uma visão carnal. Moisés ele olhou em volta e ele falou assim: não tem ninguém olhando, o que eu fizer aqui morre aqui, né? Independente do que acontecer, se eu fizer o serviço bem feito, acabou. E ele esperava que depois de concluir esse serviço, depois de ter livrado o israelita, né, o seu companheiro, o povo ia se admirar, né? Ia admirar Moisés, ia ver Moisés como uma pessoa que queria ajudar. Mas não foi o que aconteceu. Porque Moisés, além dele não ter a visão profética, além dele não olhar com os olhos de Deus, ele queria fazer as coisas do jeito dele. Ele queria fazer as coisas de uma maneira que fosse forçado. Ele matou uma pessoa. E olha o que aconteceu. O que acontece quando quando a gente quer fazer a vontade de Deus, sem ter antes se preparado. Ele, além de ter sido julgado, né, pelo povo que ele queria salvar, aquilo que ele tinha, que é a moradia no egípcio, ele também perdeu.
aquilo que ele tinha, né, ele vivia no palácio, ele vivia ele vivia quase como um rei, e isso ele também perdeu. Aquele irmão que ele tinha também se perdeu. Ele teve que fugir e ir morar no deserto. Então, quando a gente tenta fazer alguma coisa forçado, fazer antes do tempo, sem se preparar devidamente, a gente não só não alcança aquilo que a gente almeja, como muitas vezes a gente é prejudicado e perde aquilo que já tem. Então, a gente já entendeu, então, o que acontece quando a gente não se prepara? Como se preparar? É onde entra aqui o versículo 16. Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém, ele fugiu e foi morar na terra de Midian. A terra de Midian era um deserto, naquele lugar ali. O lugar onde Deus nos prepara é o deserto. Deus ele nos leva para preparar no deserto. Pensa só, muitas vezes quando a gente está no deserto, a gente observa, né, em volta o deserto como um lugar de secura. Um deserto é como um lugar árido, é um lugar de sofrimento. É um lugar onde muitas vezes nós nos sentimos abandonados. O deserto, ele é um lugar onde nós temos... O deserto é um lugar onde nós temos secura física, muitas vezes é a nossa saúde que se perde enquanto nós estamos passando por esse processo do deserto. Muitas vezes a gente sofre uma secura espiritual, pode também sofrer uma secura social e até mesmo financeira. Alguma área da nossa vida, muitas vezes é prejudicada. E a gente pensa assim, a gente olha em volta, a gente sente fome, a gente sente sede, e a gente não consegue ver nenhuma chance de socorro, né? De tudo que a gente olha em volta e vê é calor, é areia, é nada, é vazio. Então a gente começa a se sentir abandonado. Muitas vezes a gente pensa, Deus esqueceu de mim, Deus ele não está olhando mais para mim, Deus não ouve mais as minhas orações. Só que, como a gente cantou aqui muitas vezes, como a Bíblia já fala, quando a gente é criança, assim que a criança chora, o pai aparece, a mãe responde. Se o Lucas começar a chorar, com certeza a Luciara vai correndo atender o choro dele. Se o Lucas chamar, a Luciara vai atender. Se a Helena chorar, a Jéssica vai atrás da Helena também. Da mesma forma que quando nós começamos a nossa caminhada, mesmo quando a gente chora, quando a gente clama, Deus ele vem muito fácil. A gente sente aquele arrepio, aquela presença muito mais fácil do que quando a gente está crescendo. Porque Paulo ele fala que quando nós somos crianças, nós temos que tomar leite, né? A gente come comida de criança. E quando a gente cresce, a gente pode comer comidas mais duras. Só que o processo até a gente conseguir comer essas comidas, ele é demorado, mas ele como é que eu posso dizer? Ele é por etapas. A gente começa a largar a comida antiga, a comida de criança, e começa a crescer para poder receber um outro tipo de alimento. E da mesma forma, quando a gente vai crescendo, o nosso pai, a nossa mãe, ele vai parando de responder toda hora, vai parando de pegar no colo toda hora que a gente chora. Ele já começa a falar assim, para de chorar, menino. Chegar em casa a gente conversa. E eles vão falando isso por quê? Porque se a gente começa a chorar o tempo todo, a gente não consegue enfrentar as coisas bobas, né? Porque muitas vezes uma criança ela chora por qualquer coisa. Se a gente não consegue lidar com essas coisas, com as coisas difíceis na vida adulta, quando você tiver que encarar uma empresa, quando você tiver que pregar para quem for, quando você tiver que fazer algo mais difícil, você não vai resistir, você não vai permanecer, porque você não se preparou. E é por isso que quando a gente é levado para o deserto, Deus ele se afasta. Deus ele não nos esquece, pelo contrário, o deserto não é lugar de abandono, de punição, é um lugar de preparação. Então Deus ele está o tempo todo vigiando. E um detalhe importante é que Deus ele não dá aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente sente fome porque Deus ele não dá aquilo que a gente quer, mas tudo que a gente precisa, Deus provê. Tudo aquilo que é necessário, Deus ele vai dar. Como o povo, né, depois de ser liberto do deserto, eles tinham comida, eles tinham bebida, eles tinham roupa, eles não sentiam calor durante o dia, porque tinha uma nuvem que cobria e guiava eles por todo o caminho, tinha a coluna de fogo que os aquecia e iluminava o caminho para eles durante a noite, eles tinham tudo o que eles precisavam. Mas ainda assim, em Deuteronômio vai falar que o povo israelita clamou a Moisés dizendo, nós temos fome.
Porque quando a gente está no deserto, a gente não tem fome, a gente não tem fome, a gente não precisa de nada. Deus provê tudo. A gente tem fome de coisas que vão alimentar a nossa carne, o nosso ego. E é por isso que eles sentiam fome. Eles sentiam fome de carne, eles sentiam fome das comidas e das iguarias que eles tinham no Egito. Mas o maná estava para eles lá todo dia. Todo dia eles tinham que comer. E no decorrer do processo, no decorrer do deserto, a gente vai começando a perceber que Deus ele tem um propósito com tudo. Ele vai nos levando ao deserto para nos preparar. Assim como um soldado antes de ir à guerra, ele vai treinar muito pesado, a gente vai ter que passar por coisas bem pesadas para poder encarar as coisas bem mais pesadas lá na frente. Então Deus começa a nos preparar. Ele tem um objetivo. Deus, quando Ele te prova, quando Ele está te preparando, Ele não está te punindo. Muitas vezes a gente vê uma pessoa passando por uma situação difícil, né? Por exemplo, passando por uma situação como, por exemplo, a Otelina, que a gente viu que teve câncer. Ela teve uma secura física, mas aquilo nem sempre pode ser uma punição. Às vezes aquilo ali foi uma preparação para que ela pudesse viver algo novo hoje. Quinta-feira a Otelina pregou. Quem estava aqui, eu tenho certeza que recebeu, porque foi uma palavra maravilhosa. Porque Deus, quando Ele prepara, Ele cumpre. Quando Ele começa, pode ter certeza que Ele vai terminar. Uma coisa interessante, eu vi uma frase assim, um dia, eu achei isso muito interessante, que diz que nós não conseguimos enxergar um propósito olhando para frente. A gente só enxerga o propósito olhando para trás. Enquanto a gente está caminhando no deserto, enquanto a gente está passando pela luta, pelo sofrimento, a gente não vai enxergar o propósito daquilo depois. A gente não vai ver a glória de Deus se manifestar depois. Só depois que você conclui o processo, é que você vai olhar para trás e vai ver, cara, tinha um objetivo. Realmente, aquilo nem era tanta coisa assim como eu pensava que era. Porque agora eu entendo por que Deus estava me preparando. Eu entendo aonde Deus quer me levar. E isso nos leva a pensar, então, se nós nos temos que preparar, para que então nós nos preparamos? Eu anotei algumas coisas aqui, e a primeira delas, que Deus falou comigo, foi, nós temos que nos preparar para receber as bênçãos do Senhor. Porque a gente se prepara, às vezes pensa, né, que tem que se preparar para a luta, tem que se manter firme, né, como a Bíblia vai falar, mas nós também temos que estar preparados para receber aquilo que Deus quer nos dar. Muitas vezes a gente não recebe hoje o que a gente quer, aquilo que Deus já nos prometeu, porque a gente ainda não está pronto para receber. Imagina que um pastor, vamos ver, pegar um exemplo, o pastor Lucinho. Se Deus colocasse hoje Deus pegasse o Lucinho, né, que já fez live para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, não sei, e quando o Lucinho tinha 14 anos, colocar ele para falar com essas pessoas, ele ia estar preparado para poder pregar para essas pessoas? Ele ia estar preparado para cuidar de jovens, como ele cuida hoje? Da mesma forma somos nós. Da mesma forma que uma pessoa que às vezes recebe a promessa de Deus de prosperidade, que vai ser muito próspera lá na frente. Se essa pessoa hoje, sem a cabeça nenhuma, sem saber lidar com dinheiro de maneira nenhuma, sem saber honrar a Deus no dízimo e oferta, se ela receber um emprego ganhando 50 mil reais hoje, ela vai fazer uma dívida de 60 mil. Porque ela não está pronta para poder lidar com aquilo que ela recebe. A gente não consegue lidar com as coisas boas que Deus tem para nós. Mas nós também temos que nos preparar para quê? Para resistir ao maligno. Cara, hoje foi uma prova disso, de que toda vez que Deus tem uma obra para fazer, o inimigo ele vai se levantar. Toda vez que Deus quer fazer alguma coisa, que Deus tem um objetivo para fazer, para você, o inimigo ele vai se levantar contra a sua vida. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que estar preparado. Irmão, se você não estiver firmado na rocha, você aguenta não. Bicho astuto. E uma prova disso foi hoje. A gente viu a quantidade de luta que teve para poder acontecer o louvor hoje. Não só hoje, mas durante toda a semana. Coisas que me aconteceram essa semana que eu sabia que era o inimigo tentando parar, porque eu sabia que Deus queria falar alguma coisa hoje. E a gente tem que estar preparado para isso. Porque quanto mais a gente quiser de Deus, quanto mais Deus for derramar na nossa vida, mais nós vamos ter que lutar. Porque mais Ele vai lutar contra você. E da mesma forma que o maligno ele vai lutar contra a sua vida, a gente tem que estar preparado para resistir também aos homens. Porque a gente está aqui hoje, certo? Ser crente aqui dentro é muito fácil, pregar aqui dentro é muito fácil.
louvar, gritar, adorar a Deus aqui dentro é muito fácil, mas quando a gente está no meio da faculdade, com outras 39 pessoas, que só pensam em festa, que só pensam em rave, que só pensam em droga, que só quer namorar, fazer fornicar e fazer uma par de coisa, aí é que a gente tem que estar preparado para resistir também ao que os homens nos oferecem. Porque aqui dentro você não vai receber tentação, né? Não assim. Seu irmão não vai virar para você agora e falar assim: irmãozinho, cocaína aqui, ó, toma. Aqui, ó, Deus, aqui dentro a gente não vai receber isso, mas quando a gente está lá fora, enfrentando as coisas do mundo, quando a gente está no meio dos homens, essas coisas vão aparecer para nós. Muita coisa vai se levantar, vai ser apresentada para nós. E se você não tiver firmado na rocha, você vai ceder. Mas a gente não tem que se preparar também, né, só para coisas ruins, só para resistir. Nós temos que nos preparar também para caminhar para frente. Todo mundo aqui sabe que Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus, ele chamou a cada um de nós e ele tem um propósito para se cumprir na nossa vida. Da mesma forma que eu estou falando aqui hoje, se lá me pedisse para pregar 5 anos atrás, eu com certeza não ia conseguir. Eu com certeza ia falar muita bobeira, eu não ia estar preparado para falar isso aqui, para estar aqui hoje. Porque o processo de Deus, o propósito de Deus não é só um destino, é uma caminhada. À medida que o propósito vai se cumprindo, o processo ele vai acontecendo. À medida que o processo vai se concluindo, que a gente vai se preparando para uma nova etapa, o propósito ele vem até nós e ele é realizado. E o mais importante, a gente tem que se preparar mesmo. Véi, isso eu acho que é a coisa mais importante. Eu vou até ver aqui. Ô Pedro, coloca aqui, por favor. Mateus 24, 44. Por isso, ficai também vós. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A gente tem que estar preparado o tempo todo. À medida que as coisas que Deus vai derramar sobre a nossa vida, que Deus vai fazer através de nós, é um processo. Mas, meu amigo, meu irmão, minha irmãzinha, para a volta de Cristo, você tem que estar preparado a todo momento. Tem processo para isso, não. É você falar hoje, Deus, independente da hora que o Senhor vier, eu estou pronto. Estar vigilante o tempo todo, porque a Bíblia fala claramente, no tempo em que ninguém imagina, né, como o ladrão que invade a casa à noite, é quando Deus vai vir. Você pode ter levado a vida mais santa, você pode estar preparado, firmado o tempo todo. Se você der um vacilo, pode ser de 1 minuto, mas se for no minuto que Deus voltar, Chico vai ter adiantado 50 anos de caminhada, 50 anos seguindo a Deus, 50 anos querendo preservar a sua salvação, se no momento em que Deus voltar você não vai estar preparado. Você não vai estar de braços abertos, você não vai estar com as vestes limpas para receber o Senhor. Então, é andar vigilante o tempo todo, o tempo inteiro. O tempo inteiro. A Bíblia fala também no livro de Isaías que, à medida que a glória de Deus se manifesta, a maldade no mundo ela também ia aumentar. À medida que o propósito de Deus fosse cumprindo nas nossas vidas, a maldade no mundo ela também vai estar aumentando. É claro que quando a gente olha para igrejas como, né, a gente vê céu na terra, a gente vê diversas igrejas, diversos movimentos com um avivamento muito poderoso, a gente vê congressos, a gente vê manifestações muito poderosas, a gente vê que a glória da segunda casa, que vai se manifestar ainda maior do que a primeira, ela está vindo. A glória ela está chegando para nós, mas ao mesmo tempo, que se você fechar seus olhos, tirar os seus olhos de Deus e voltar esses olhos para o mundo, a gente só vê maldade, a gente só vê pais se revoltando contra filhos, filhos contra pais. Hoje mesmo aqui no ensaio, a Rogiane estava comentando aqui que poucos dias atrás teve um menino aqui no Petrolândia que foi sequestrado, andando na rua e simplesmente desapareceu, simplesmente levaram. Isso tem acontecido frequentemente, a maldade no mundo ela vai continuar a aumentar frequentemente e a perseguição contra a igreja também vai aumentar. E vai aumentar cada vez mais. Eu comecei a caminhar mesmo com Cristo, a ter o meu tempo com Deus, e eu comecei a ver que, assim, eu me incluía também, eu via hoje, muitas vezes numa mocidade, uma igreja despreparada, porque a gente vê tanta coisa, né, como o Rian falou aqui hoje, a gente está aqui dentro, a gente está adorando, a gente está louvando, mas o mundo continua girando.
Assim, as coisas lá no mundo, elas continuam piorando, a perseguição continua aumentando. Na China, 2 semanas atrás, se não me engano, já foi proibido eles terem um aplicativo de Bíblia, eles lerem a Bíblia, já é proibido. Tem países, hoje a gente não tem noção disso aqui, mas tem países, diversas culturas, em que é proibido falar de Deus, em que é proibido pregar o Evangelho, é proibido ter isso aqui, ó, pegar um violão e cantar, é tudo sobre você. Não pode nada. Se algum soldado, algum militar, até um cidadão comum mesmo, estiver adorando a Deus, você vai ser perseguido, você vai ser preso, você vai ser torturado. E eu não estou dizendo que a gente talvez vá viver isso, às vezes, de ser torturado, tanto o que for, mas é como essas pessoas são. Mas a gente tem que estar preparado para tudo. Eu não vou nem falar de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, isso é um outro assunto, mas, cara, esteja sempre preparado para o pior. Se prepara, porque a gente tem muito frágil. A gente, às vezes, se estressa por qualquer coisa, se irrita por qualquer coisa, quer fazer bico, quer desistir por causa de qualquer coisa. Enquanto isso, tem pessoas morrendo queimadas, porque pregam o Evangelho. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso, porque tem pessoas que perseguem, que preferem morrer para ver a face de Deus, para pregar o Evangelho. Eu posso ouvir uma salva de palmas para Deus por isso? E pensando nisso, Deus ele fez essa pergunta, e eu quero te fazer essa pergunta também. Você está preparado para morrer por Cristo? Você está preparado para ver a face de Deus? Você está preparado para viver pela fé? Você está preparado para chegar para uma pessoa, estender a mão e falar, seja curado, vai? Você está preparado para receber isso? Você está preparado para viver isso? Você está preparado para poder receber a face de Deus, ainda que para isso você morra? Você está preparado para viver isso? Cara, eu fico imaginando, há muito tempo atrás, né, eu não conseguia imaginar simplesmente uma pessoa virar, como Pedro fez com o coxo, virar e falar assim, seja curado. E o cara levantar e sair andando. Mano, imagina isso. Imagina eu virar aqui. Seja curado, levanta e vai. Véi, você tá preparado para viver isso? Se chegar um coxo aqui agora, você vai estender a mão sobre ele e vai orar, vai falar, seja curado? Você tem noção para isso? Você tem ideia do quanto isso é forte? Do quanto essas coisas vão se manifestar? A Bíblia fala muito claramente. A glória da segunda casa vai ser ainda maior do que a primeira. As coisas que Jesus fez, nós faremos coisas ainda maiores. No fim dos tempos, coisas maiores ainda iam se manifestar. E você está preparado para viver isso? Você está preparado para receber a unção de Deus? Está preparado para pegar, independente do que aconteça ao seu corpo? E pensando nisso, né, depois de concluir esse deserto, essa provação, a gente pensa, né, beleza, como é que eu sei que eu estou preparado? E agora? Você vai ver que você está preparado, meu caro, quando você olhar para as mesmas situações que você passava antes, só que em vez de você olhar e falar assim, nossa, fulano cantou mal, né? Nossa, mas ele está discutindo com tal pessoa? Mas, nossa, por causa de coisa boba assim? Nossa, mas fulano desviou, estava cantando esses dias? Você vai olhar para ele e vai falar assim, cara, foi uma alma que se desviou, o que eu posso fazer para poder ajudar essa alma? Você vai começar a olhar para as pessoas, não com visão carnal, você vai começar a olhar para as pessoas com visão profética. O que é a visão profética? É você olhar para as coisas, para as pessoas, assim como Deus olha. É olhar para as coisas assim como Deus enxerga. Deus ele não enxerga seu pecado, ele não enxerga o meu pecado, e ele também não enxerga o pecado de quem saiu. Deus ele também não está enxergando se a pessoa pregou, se a pessoa cantou e depois estava pulando na festa, estava postando stories no meio do baile. Ele não está nem aí não, velho. E como eu falei aqui no começo, o corpo de Cristo somos nós. Quem vai manifestar a vontade de Deus somos nós. Quem vai lá e chamar essa pessoa, Deus é claro que é o Espírito Santo quem convence, mas quem vai chegar naquela pessoa e falar assim, ô meu filho, o que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui não, vamos embora. É você, meu amigo, é você que vai ter que ir lá e chamar essa pessoa. Se Deus colocar uma pessoa no seu coração, você vai sair daqui e vai mandar mensagem para ela, viu? É isso que Deus tinha colocado no meu coração, que Deus começou a me confrontar, porque eu pedia muito a Deus, falar, Deus, eu quero ser batizado, Deus, eu quero pregar, Deus, eu quero tocar, Deus, eu quero receber as bênçãos do Senhor, Deus já falou que ia me dar tanta coisa, e cadê Deus? E eu percebia que muitas das coisas que eu pedia, se eu recebesse, eu tenho certeza que nem aqui eu estava hoje.
Mas porque não era daquele momento. Não era o que eu precisava naquele momento. Não era aquilo que Deus queria que eu fizesse naquele momento. Então, você vai perceber que você está preparado quando você enfrentar essas mesmas situações, enxergar como Deus enxerga. Você vai olhar para essas situações e se as mãos de Deus na terra, e seus pés de Deus na terra, e olhar para Deus e olhar para as pessoas com olhos de amor, assim como Deus olha. E muitas vezes, ou melhor, deixa eu dar um outro exemplo aqui também. Muitas vezes a gente pensa assim, qual que é o meu chamado, qual que é o meu propósito? Se você descobre o seu propósito, por exemplo, seu propósito é ser missionário, Deus chamou para poder pregar para pessoas, para evangelizar, você está se preparando, você está se consagrando, você está estudando inglês? Eu lembro que eu fui num encontro do Céu na Terra que teve um tempo atrás, em 2019, eu estava na escola ainda, eu lembro, e o João ele começou a falar muito sobre isso, sobre a gente quer levar a palavra, a gente quer pregar, mas a gente não prepara. A gente fala assim, Deus, me leva para os 4 cantos do mundo pregar o teu evangelho, mas você não sabe falar inglês, você fala mal o seu português, você não sabe pedir uma direção, né? Se precisar descer do avião e falar assim, para onde é que eu vou? Tá tudo em árabe e você vai conseguir falar, você vai conseguir ler? Você vai conseguir pregar para uma pessoa sendo que você não conhece da Bíblia? Você vai conseguir tocar aqui se você não aprende, se você não desenvolve sua técnica? Você vai conseguir dançar se você não faz um exercício, se você não alonga seu corpo, se você não faz um workshop de dança que seja? Você vai conseguir pregar a palavra de Deus? Se você não tem conhecimento daquilo que você está falando, você vai conseguir ser cristão lá fora, pregar com o seu corpo, com o seu testemunho, se você não vive a palavra de Deus que você está lendo, que você está querendo pregar? Se preparar é muito mais do que buscar só no mundo espiritual, só buscar a face de Deus, só buscar. Isso é importante, é claro, é óbvio, é o que a gente quer mais que tudo, mas a gente também precisa se preparar, desenvolver as habilidades necessárias para alcançar aquilo que Deus quer fazer hoje. Aquilo que Deus quer manifestar na nossa vida amanhã, é hoje que a gente tem que começar a se preparar, porque amanhã Deus manifesta. Amém? Então, depois que estamos preparados, acontece uma coisa, isso assim, eu fiquei muito de cara quando eu vi isso aqui, me deu um estalo assim, muito, muito doido. Abra comigo sua Bíblia lá. Ô Pedro, coloca aqui para mim, por favor. Êxodo 14, 21. Presta atenção, eu vou só refrescar a memória de vocês aqui. Lá atrás, 40 anos atrás, que isso aqui, Moisés ele já passou 40 anos no deserto, ele já voltou para a terra do Egito, ele já proclamou as 10 pragas, o povo já está fugindo. Então, o que acontece? Olha, 40 anos antes, Moisés, ele tenta na própria força, sem fazer do modo de Deus, sem estar preparado para aquilo que Deus queria fazer. Ele mata um homem, ele é odiado pelo povo dele, ele é perseguido pelo irmão, e ele tem que abandonar a casa e fugir para o deserto. Certo? Moisés preparado. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas, e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos 2 lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles, até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo, antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio, que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida, mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos 2 lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas foram mortos na praia.
Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus o Senhor e no servo Moisés. Moisés, antes de preparar, matou um homem. Moisés, preparado, um exército inteiro. Todos os guerreiros do Egito morreram. Moisés, antes de estar preparado, Moisés ele foi odiado pelo seu próprio povo. Moisés agora é preparado. E temeram e creram em Deus, o Senhor, e no teu servo Moisés. Moisés antes de estar preparado, teve que fugir, abandonar o seu irmão. Moisés agora é preparado, caminhando para a terra prometida, com uma nuvem cobrindo de dia, com a coluna de fogo circulando à noite, com comida vindo do céu. Irmão, imagina quando acabar aqui, chegar um anjinho batendo mal e estender uma mesa aqui, ó, com um cachorro quente para nós. Imagina! Eles viam isso, mano. Maná é a comida do céu, é a comida que os anjos comiam. E Deus servia a eles todo dia, velho. Todo dia os caras comiam o que os anjos comiam. Mas presta atenção num detalhe muito importante. Olha só que louco. Moisés, antes de estar preparado, ele matou o egípcio, ele foi falar com as pessoas, ele olhou em volta e viu que ninguém estava olhando. Agora Moisés preparado. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, fez com que um vento leste muito forte fez com que o mar recuasse. Aliás, primeiro, vou ler o 19. Então o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Cara, olha só, aqui no verso 14 também fala: vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês, porque agora quem abriu o mar não foi Moisés, foi Deus. Agora quem matou os cavaleiros não foi Moisés, foi Deus. Agora quem proveu o maná não foi Moisés, foi Deus. Aquele que ia na frente guiando o povo não foi Moisés, foi Deus. Aquele que estava atrás protegendo o povo dos egípcios não foi Moisés, foi Deus. A gente está preparado, a gente se preparou, a gente estuda, você é missionário, você estudou inglês, é fluente em 2, 3 idiomas, é unção pura, estendeu a mão, o servo curou, mas agora tudo que Deus quer de você é que você estenda a mão. Glória a Deus por isso, ninguém vai estender a mão, não? A gente tenta, antes de estar preparado, a gente pensa que a gente tem que fazer muita coisa, velho, e não é. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, Deus falou muito comigo e me deu muita martelada, porque eu tentava fazer tudo. Eu tentava fazer tudo do meu jeito, achando que é o meu jeito que eu ia fazer. Mas não é, velho. Agora quem faz, não é eu, da mesma forma que quem fez não foi Moisés, agora é Deus. Quando você estiver preparado, irmãozinho, quando Deus te mandar ir pregar para os 4 cantos da terra, não sei o que vai falar não, se é só o microfone, quem fala é Deus. Irmãozinho, quando você estender a mão para alguém ser curado, não é você que vai curar não, sua mão só vai estar estendida, o som e o poder é de Deus. É Deus que cura, é Deus que manifesta, não é você e não sou eu. Está preparado, é só estender a mão. É só estender a mão e Deus age. Deus, ele faz, ele cuida, ele cobre, ele cuida de cada detalhe, cada detalhe. Percebe que aqui, ó, Moisés, aqui, a glória de Deus já tinha se manifestado, o mar já tinha se abrido, já tinha sido aberto, o povo já tinha passado, Deus já estava fechando o mar de novo. Os israelitas, eles ainda tentaram recuar. A Bíblia fala aqui no versículo 27, os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros de todo o exército egípcio. Até as pessoas que tentaram parar o seu processo, até as pessoas que você tentou enfrentar sozinho, mesmo que elas fujam de você, elas podem até fugir. Um servo foi morto, todos os outros estavam caçando Moisés. O irmão dele estava caçando ele quando ele não estava pronto. Agora todo o exército tentou fugir, tentou perseguir Moisés. Mas não chegou lá não. Não chegou lá não, porque Deus fecha o mar. E se tentar sair do outro lado, Deus puxa de novo, porque é Ele que faz, é Ele que manda. Se Ele falou que, Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito, e o povo que te escravizava não vai mais viver. O povo que perseguia Moisés ficou afogado no mar, ficou no mar, e o povo de Deus e Moisés seguiu. O povo agora admirava Moisés. Agora Moisés, ele estando preparado, a face de Deus se manifestava de uma maneira que Moisés, ele conseguiu ver a sombra de Deus, as pessoas não conseguiam olhar para ele.
Antes de Moisés estar preparado, as pessoas olhavam para Moisés com repúdio. Quem é você? Você está achando que você é nosso juiz? Você está achando que é nosso salvador? Quem que você acha que você é, meu filho? Você é quem para poder falar, para poder mandar em mim? Agora não, agora as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque a face de Deus se manifestava no rosto de Moisés. E um detalhezinho, eu achei isso muito interessante, em Lucas 22, capítulo 42. Pedrinho, salva aí. Muitas vezes a gente está preparado, não significa que tudo o que acontecer a gente vai enfrentar saltitando de alegria, vai enfrentar rindo, cantando 1000 graus aqui, ó, pulando, passando no mar, não. Muitas vezes a gente está preparado, não significa que tudo que acontecer a gente vai enfrentar a ferro e fogo assim, sorrisão, de canto a canto, orelha a orelha, felizaço. Não, não é isso, está preparado, não é isso. Olha aqui, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Sabe quem está falando isso aqui? Sabe quem que virou para Deus e falou assim, ô Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque me dói. Sabe quem que estava em agonia aqui? Era o próprio Deus, era Jesus que estava aqui na terra. Você acha que Jesus não estava preparado para morrer na cruz, não? Você acha que Jesus ele não estava preparado para viver, para fazer tudo o que ele fez, não? Para se entregar pelo seu lugar? Ele estava. Ele sabia que eu era a missão dele, ele estava preparado. Mas não significa que o tempo todo, não significa que você estando preparado, pode subir, Davi, pode subir, louvor. Não significa que você estando preparado, você não vai sofrer aflição. Não significa que você não vai passar por lutas, por guerras. Significa que mesmo você estando em agonia, você vai clamar e falar, Deus, me ajuda. O que fala ali? Fala que Deus ele enviou o anjo dele, e o anjo do Senhor consolou a Jesus. Jesus ele estava em agonia, mas ele começou a orar mais. Quando você estiver enfrentando as suas lutas, quando você estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, quando você estiver cumprindo o seu propósito, ou simplesmente apenas vivendo, está passando por um momento difícil, começa a orar mais. E o próprio Deus vai vir do seu lado te consolar. O próprio Deus ele vai te abraçar. O próprio Deus ele vai falar, filho, relaxa, deita aqui no ombrinho do Pai e vamos, segue o seu caminho. A gente tem que parar de pensar que tudo vai ser festa, que tudo é glória, que tudo é... Não. Mas Deus ele vai estar com a gente a todo momento. Você estando preparado ou não, Deus ele vai te acompanhar a todo momento. Amém? Feche seus olhos. Vamos nos colocar de pé. Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Deus. Pai, nos colocamos aqui diante de Ti, Deus, nos reconhecendo, Pai, como nada, Deus, nos reconhecendo como servos, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Deus, capacita-nos, ó Deus. Prepara-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que daqui venham sair missionários, pregadores, cantores, ó Pai. Prepara, Deus, consagra a Tua igreja, Deus. Limpa, meu Deus, assim como o Senhor faz com o ouro e com a prata, Pai. Nos refina, Pai, nos purifica com fogo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós, ó Pai. Manifesta a Tua face, Deus, que nos constrange, que nos faz reconhecer, ó Pai, que sem Ti não somos nada, Pai. Que sem Ti nós podemos matar um homem, mas que com o Senhor, ó Pai, milhares, milhões de pessoas vão ser libertas da escravidão, porque o Senhor age através das nossas vidas, Pai. Que nós venhamos entender, ó Deus, que o Senhor é quem faz nas nossas vidas, que é o Senhor é quem age. Que nós venhamos ser apenas um microfone nas mãos do Senhor. Pai, eu clamo ao Senhor, Deus. Pai, aqui há muitos microfones, ó Pai, há muitos violões, há muitos leques. Pai, usa cada um da maneira que for viável, Deus. Usa cada um da maneira que o Senhor escolheu, Pai. Mas nos capacita, Pai. Nos prepara, Deus. E avança, Pai, conosco. Nos sustentando, Pai, a todo momento, Deus. Em nome de Jesus, Pai.